em segurar vocês aqui às vésperas quase do almoço. Prometo que o painel vai ser legal, vai ser divertido, vocês vão gostar, vai valer a pena. Eu quero chamar aqui ao palco a Bárbara Sturme, da Elo. A Bárbara atua no mercado de comercialização de filmes desde 2007, formada em cinema, participou dos programas internacionais de especialização e distribuição, do CICAE Training, do Festival de Veneza, Berlinale, como responsável pela diretoria de distribuição de arte Pandora Filmes, durante 4 anos, foi responsável pela aquisição e estratégia de lançamento no Brasil de 34 filmes nacionais e internacionais, entre eles Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaert, que teve aí 500 milhões de espectadores, desculpa. Durante 5 anos foi programadora do Cine Belas Artes. Em 2016 concluiu a pós em mobilização digital pela PUC São Paulo. É professora do curso de Planejamento Estratégico para Cinema realizado no NIBS Cultural e o Centro Cultural Barco, ambos em São Paulo, no início de 2017. No início de 2017, assumiu como diretora de conteúdo na distribuição e agente de vendas internacionais da Elo Company, responsável pelas áreas de aquisição e conteúdo, análise de projetos para investimento em produção e coordenação de lançamentos em cinema. Nossa, grande. Obrigada, seja bem-vinda, Bárbara. Vou chamar aqui também a Camila, bacharel em Artes Plásticas pela FAAP, Comunicação Visual pela Escola Pan-Americana de Arte, sócia da Webcore, empresa de desenvolvimento e soluções interativas fundada em 1999. Em 2017, criou também a divisão Webcore Games, responsável pela criação de jogos e aplicativos. Eu vou dar uma resumida para falar rapidinho todo mundo. Seja bem-vinda, Camila, muito legal, nossa representante dos games. Vou chamar aqui também a Judite, formada em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Judite trabalha há 17 anos com publicidade e também cursou roteiro na Universidade de Nova York, de Los Angeles. Seus trabalhos na direção de filmes são reconhecidos por apresentarem uma narrativa com foco em live action e na construção de histórias de personagens. Obrigada, Judite. Vou dizer que eu estou muito feliz de ter a Judite nesse painel, porque ela está virada de 2 dias de filmagem e está aqui com a gente. Muito obrigada. E aí, vou chamar também a Yumi, que é gerente de comunicação da Boitempo, editora de pensamento crítico, que tem entre seus autores Angela Davis e vários outros, formada em comunicação social pela Universidade Estadual Paulista, tem 11 anos de experiência em gestão de comunicação institucional para empresas, governos e figuras públicas. E 7 no mercado editorial. Prazer tê-la aqui conosco, Yumi. E vou pegar... Nossa última bio, cantora e compositora de voz. Nem precisa de biografia dela, porque todo mundo conhece, certamente, mas vamos falar dela, porque super feliz em tê-la aqui conosco. Cantora e compositora de voz doce, letras sinceras, Thier, possui 4 discos lançados pela Warner Music, Gai, Esmeraldas, A Coruja e o Coração e Sweet Jardim. Sua música À Noite ultrapassou a marca de 97 milhões de views no YouTube. E foi uma das 5 canções mais tocadas no ano de 2015. Em 2016, ela fez shows de abertura da banda Coldplay no Rio, em São Paulo, em turnê no Japão. Ao longo da sua carreira, fez diversos shows pelo Brasil, pela América do Norte, do Sul e também breve turnê pela Europa. Que bacana tê-la conosco. Obrigada. Bom, eu vou começar rapidinho falando sobre uma iniciativa que a gente tem no Brasil, enfim, que a gente trouxe dos Estados Unidos, chamada... Você me empresta o passador? Que a gente trouxe do Brasil, chamada Free the Bid. O Free the Bid, ele nasceu com o objetivo de promover a diversidade entre os diretores de publicidade. Foi uma iniciativa criada aí pela Alma Horel, que é uma diretora israelense, e pelo diretor de criação PJ Pereira, um dos sócios da Pereira Odell.
Hoje, esse movimento ele já foi expandido para além dos Estados Unidos. O Brasil foi o primeiro signatário fora dos Estados Unidos. A gente tem ele hoje na Alemanha, Reino Unido, África do Sul, enfim, vários países. E eu sou embaixadora desse movimento no Brasil. A Judite é uma das nossas diretoras. Hoje a gente tem 46 diretoras no Brasil. E aí eu vou começar falando para trazer alguns dados desse mercado para pautar aqui um pouco o nosso debate. Então, eu vou levantar porque é difícil falar e olhar de costas a apresentação, então vamos lá. A gente tem aí hoje, esse levantamento foi feito dentro das produtoras hoje associadas à APRO, que além desse movimento do Free the Bid, eu sou gerente executiva do projeto internacional da APRO, que é a Associação das Produtoras de Obras Audiovisuais. Hoje a gente atua com mais de 80 produtoras no mercado brasileiro, em todo o país. Então, esse foi o levantamento que a gente fez das nossas produtoras. Hoje, nós temos 367 diretores. Desses diretores assinados pelas nossas produtoras, a gente tem 87% de homens, 13% de mulheres, 46%. Vale lembrar que a população brasileira é composta por 52%, feminina, de mulheres, como todo mundo sabe, Enfim, nos últimos 2 anos, foram produzidos pelas nossas produtoras 2.090 filmes publicitários, que eu estou falando. Desse montante, foram dirigidos por homens, 87%, 13% por mulheres. A gente viu esse resultado, a gente ficou tão impressionado que a gente foi atrás para entender que tipo de filmes que essas diretoras estão atuando, que elas estão fazendo, que elas estão envolvidas. Enfim, e aí, para nossa surpresa, os segmentos onde tem mais dinheiro, que, por exemplo, carro, a mulher só tem 6% de participação. Cerveja, 4%. Beauty, fashion, que teoricamente é algo onde as mulheres têm uma afinidade maior, negativo. Só 13% dos filmes feitos nos últimos 2 anos foram dirigidos por mulheres. Lifestyle, 14%. Esporte, 12%. Doc, real life, 26%. Humor, 18%. Varejo, esse é o dado de todos que me deixa mais triste, porque o varejo é aquele filme que, infelizmente, não tem o dinheiro suficiente para você produzir algo com valor agregado, botando ali seu talento. A gente está falando de filmes, geralmente, de concessionária, de supermercados, enfim. São projetos que, enfim, não tem muito, a diretora não tem muito liberdade para poder dar os seus inputs criativos, e são filmes que, geralmente, os diretores nem colocam nos seus repertórios. E esse é o segmento onde a mulher tem uma maior participação. Storytelling, somente 2%. E aí, daí veio a necessidade do Free the Bid no Brasil. Que, basicamente, é isso que eu falei, é a possibilidade da mulher poder se apresentar, poder mostrar um pouco da sua... do seu input criativo, tentar romper aí um ciclo, porque na publicidade as agências, elas, quando abrem a concorrência, geralmente elas contactam 3 produtoras, geralmente só homens durante a concorrência, e as mulheres não têm nem a possibilidade de poder concorrer. No mercado publicitário, além do orçamento, do preço, a produtora manda a devolução criativa, ou seja, a visão do diretor naquele roteiro, enfim, a visão, como ela enxerga aquele filme. E a mulher não tinha nem a possibilidade de poder enviar seu tratamento criativo e concorrer. O que acontece com o Free the Bid, que hoje a gente tem no Brasil 12 agências signatárias desse movimento, e essas agências se comprometem a, cada concorrência, ter pelo menos uma mulher participando. Enfim, é uma iniciativa que a gente acredita muito, a gente briga que não é lei das cotas, é a oportunidade que você vai dar para uma mulher poder apresentar a sua visão criativa em cima daquele trabalho, e vai vencer a produtora,
diretora que estiver apta a atuar, né, de fato, a entregar aquele filme da maneira que tem que ser. Enfim, eu não vou me alongar muito, porque a gente quer ouvir outras, né, as outras falarem. Eu só queria trazer alguns números para a gente ficar com isso na cabeça, acho que para ajudar um pouco o nosso debate. Depois, quem tiver interesse de conhecer melhor o projeto, a gente tem no site, né, freethebit.com. As nossas diretoras estão todas lá, e aí tem a relação de todas as agências e produtoras que são signatárias ao movimento, e eu também estou à disposição para tirar dúvida, enfim, se tiverem diretoras na sala, para quem sabe aderirem também a esse movimento. E aí eu vou passar a fala rapidamente, para a gente não perder tempo, para mostrar um pouquinho da realidade do mercado no cinema, na indústria do entretenimento, para a Bárbara. Bom dia! Bom, eu sou a Bárbara, da Elo Company. A Elo é uma distribuidora de filmes. A gente trabalha no mercado nacional e internacional. A gente lançou, no começo do ano, um selo para fomento a filmes dirigidos por mulheres, que é muito semelhante ao objetivo do Free the Beat. Eu trouxe aqui também uma apresentação rápida. E um pouco de dados também para sair do mimimi, do ai meu Deus, para que precisa dessa mesa? Inclusive queria agradecer o Big Festival. Acho incrível a gente estar num festival de games que, pelo menos aparentemente, é um cenário dominado por meninos e homens, falando sobre políticas afirmativas de gênero. Bom, no mundo, dados do ano passado, 19% dos filmes lançados foram escritos por mulheres e 9% dirigidos. Sendo que 70% dos personagens com fala, ou seja, que se expressam, são homens, e quase 30% mulheres. 80% das histórias, quem trabalha é o homem, e em 19% as mulheres. 18% dos filmes top de bilheteria, lançados em 2017, tiveram mulheres em mais de um cargo de gerência de equipe. Dos 250 maiores filmes lançados em 2017, também do top mundo de bilheteria, 88% foram dirigidos por homem, 83% foram roteirizados por homem e 90% não teve nenhuma mulher como assistente no set. Esses dados mostram que tipo de histórias estamos assistindo, que tipo de personagens e carreiras e histórias de sucesso temos como inspiração. A única vez que uma mulher ganhou o Oscar de melhor direção na história foi em 2010, que, ao meu ver, começa a mostrar na premiação, na maior premiação do cinema, uma mudança na sociedade. Eu enxergo 2010 como um primeiro sopro de igualdade de gênero. O filme é Guerra ao Terror, então não era um filme sobre uma mulher sozinha que tenta ter um homem, pelo contrário, mas que, mesmo assim, é um filme que passa num teste que chama Bechdel, que é um teste onde há pelo menos 2 personagens com fala que dizem algo do tipo "oi", que não seja sobre homens, mesmo num filme de guerra. Eu trouxe alguns dados do Brasil, de 2016, sobre o box office. Dos 10 filmes mais vistos brasileiros em 2016, 2 eram dirigidos por mulheres. Um chama Um Namorado da Minha Mulher e o outro é Fada, de 2 diretoras, Júlia Rezende e Cris D'Amato, que pouca gente conhece, mas que fazem filmes de grandes bilheterias. Em 2017, 19% dos filmes lançados brasileiros eram dirigidos por mulheres, 15% das ficções, documentário 19, sendo 15 ficção, 29 documentário. Na produção executiva, 36%, no roteiro 16% e na direção de fotografia 7%. Aqui eu trouxe alguns exemplos de realizadoras. Quem tem alguma visibilidade para o grande público são as 2 primeiras, que é a Laís Bodansky e a Ana Mulaert.
mas temos muitas diretoras premiadas, consagradas, de box office. Então, realmente, é preciso um interesse de quem divulga, de quem assiste e de quem contrata, que é exatamente o que a Mariana trouxe, para mudar essa situação. Em 2017, um filme no box office de top 10 de filmes brasileiros, meus 15 anos com a Larissa Manoela, mais 2 filmes com mãe no título. Uma coisa que também acontece é uma repressão por títulos que têm nomes femininos. Para Sempre Alice, para quem sabe que filme é, com a Julianne Moore, maravilhoso, ficou 3 anos para poder ir para a produção, porque ninguém queria ser o coadjuvante marido da personagem principal, que ia ganhar menos. Então, porque o título era Alice, não era John está sofrendo, sei lá. Então, isso também é uma conquista. Em 2017, nós, do mercado audiovisual, no mundo, entendemos que, tanto na TV quanto no cinema, houve uma consolidação do interesse do espectador por narrativas femininas. Mulher Maravilha, que, além de ser dirigido e protagonizado por mulher, tem mulher no nome. The Handmaid's Tale, Lady Bird, Big Little Lies, Moana, primeira princesa da Disney, que não há citação a um príncipe. O Estranho que Nós Amamos, Corpo e Alma, que ganhou Berlim. E Como Nossos Pais no Brasil, que são histórias que tiveram boca a boca, público, e que estão dentro dessas narrativas e dirigidas por mulheres. Bom, junto com a baixa representatividade que temos no Brasil, mais projetos de alta qualidade e o interesse do público, a gente criou o selo Elas. O selo é jogar luz e se interessar para receber na Elo projetos com diretoras mulheres. Essa é a única regra. A história pode ser a que for, pode ser um filme comercial, pode ser uma animação, um documentário, uma ficção, ter potencial internacional, ter potencial no Brasil, só tem que ser dirigido por mulher. Esse é o nosso foco para tentar dar uma equalização nos números que a gente apresentou antes. Além da força da Elo de receber esses projetos, a gente criou uma consultoria com 16 homens e mulheres da indústria audiovisual, super experientes, de áreas jurídicas, executivas, artísticas, diretores, produtores, advogados, atrizes, para dar consultorias para essas diretoras, para que, desde o desenvolvimento do projeto, tenha uma distribuidora olhando o potencial comercial e outras pessoas do mercado palpitando para aquilo ter um potencial maior. Não é mudar as histórias, mas sim ter essa noção para elas terem resultados maiores. Desde o desenvolvimento da história, do roteiro, do projeto. Bom, a gente lançou o selo Elas em março desse ano, com o apoio da Avon, do Cinema do Brasil, da Brave, da Apex, da Ancine, que foram fundamentais para mostrar que, realmente, esse é um caminho que não dá para andar para trás. A gente está andando a caminho da igualdade de gênero, de todos eles. E eu trouxe aqui essa frase do presidente da Ancine, que o audiovisual brasileiro está diretamente linkado à mulher, à força da mulher, que é real e que faz, junto com homens, acontecer. Bom, eu já falei essa parte, que a gente tem consultorias, esses são todos os consultores. A gente começa o selo com 9 projetos, recebendo essas consultorias. Agora eles estão recebendo o retorno dos consultores. São 6 ficções, 3 documentários, sendo que dos 9, 6 são primeiro longa. Primeira direção da pessoa em longa-metragem. A gente busca novos nomes, a gente busca projetos fora do eixo, a gente busca diretoras de outras raças, mas sempre bons projetos. Esse é o Elas. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Camila, que vai falar um pouquinho sobre esse mercado de games, que há pouco eu falei, nossa, esse mercado é tão masculino, né? Ela falou
Não, Mari, tem algumas especificidades, né? Conta aí um pouquinho para a gente, Camila. Vamos lá. Como a Mari falou, eu sou a Camila, produtora e diretora na Webcore Games. Trabalho com criação de jogos há mais de 10 anos. Alguns cases mais recentes que eu participei foram a publicação do My Night Job para PS4 e Steam, que foi lançado em 2016. O porting do Stardew Adventure para PS4, que é um jogo mobile da Rock Hat Games de Porto Alegre. Eles já tinham esse jogo e a gente fez uma parceria para portar para PS4 e está à venda na loja desde maio desse ano. 2 projetos em desenvolvimento, que é o Terra Codex, que é um projeto em realidade virtual, que foi um dos contemplados do edital da Ancine no ano passado. E o Timo The Game, que é um projeto mobile que vai ser lançado na Comic Con esse ano, em dezembro, que também foi o vencedor do edital da SPCine no ano passado. O Timo é um projeto orgulhosamente composto por metade de mulheres desenvolvedoras. Até que enfim. E tem 2 projetos que eu gosto muito, que são infantis e que eu acredito muito nesse mercado, que é o Quanto Bum Bum, que foi vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria digital, ano passado. E o Marina está do Contra, que tem a trilha e a narração da Thier, que ficou maravilhoso, e que foi um dos concorrentes no edital Kids Screen de Miami esse ano. Agora a gente vai falar um pouco de números, que é chato, mas é importante. O mercado brasileiro está em crescimento, ele é relativamente novo, não é como no cinema, como no editorial, que é mais antigo. No Brasil tem aproximadamente 250 empresas, e é um número bem aproximado, porque muitas empresas ainda não são oficializadas, são grupos pequenos, mas que estão produzindo e publicando alguma coisa. E a gente é o segundo mercado na América Latina, ficando depois do México. A diferença é bem pouca, mas ainda assim a gente está em segundo. E quem joga? Aí a gente acha que mulher não joga, mas de 75 pessoas que falam que jogam alguma coisa, que são gamers, e na minha opinião, se você joga um Candy Crush, você é gamer, porque você joga, 52% são mulheres, e só 48% são homens, aqui no Brasil isso. Mas, dentro dos jogos online, ainda existe muito preconceito. Por quê? As meninas acabam usando o nickname neutro ou masculino para não ser assediada, não ser xingada, ou elas desligam o microfone, porque isso ainda acontece muito. E é por isso que essa percepção de mulher que não joga ainda é muito grande, porque você não sabe que você está jogando com uma mulher, mas você está. E se ela está indo melhor que você, quer dizer, não que você, né? Mas se ela está jogando contra um homem que é machista, sexista e etc., e percebe que uma mulher, aí vai tascar a lenha. Esse eu vou passar para ir mais rápido. Se 52% de mulheres jogam, a gente só tem 28% de desenvolvedoras. Ou seja, nós mulheres, estamos consumindo um conteúdo que é feito por homem e muitas vezes para homem. E é por isso que a gente ainda tem personagem de biquíni lutando com cara de armadura, o que não faz sentido nenhum. Então, quanto mais mulheres a gente tiver desenvolvendo e colocando a ideia dela lá em cima, mais a gente vai ser representada. E aqui algumas iniciativas que eu sigo e que eu acompanho, existem outras, lógico, mas aqui eu vou listar algumas e eu vou falar só sobre umas 3, para ser rápida. Nacionais e internacionais. A Women Up Games é uma iniciativa aqui de São Paulo, a Ariane está sempre por aqui, ela é super legal e acessível. Ela faz muitos eventos de competição e de game jam, e o foco dela é incluir as mulheres, tanto jogando como desenvolvendo. O My Name My Game é uma campanha que foi lançada esse ano, ganhou algumas premiações em Cannes agora, e fala exatamente sobre isso, sobre o assédio dentro do jogo online. É uma campanha que vale a pena ver. Eles gravaram alguns vídeos com homens jogando com nick de mulher para eles passarem o que elas passavam. E é impressionante, assim, eles não acreditavam o que uma mulher passa. A Mandrag é uma drag queen, geek e desenvolvedora. Ela tem 3 jogos publicados e o personagem principal é a Amanda Sparks, que é ela mesma dentro do jogo.
Ela tem um canal no YouTube também que ela faz gameplay, que é super engraçado. E, por fim, a Abra Games, que apoia bastante iniciativas também na inclusão de mulheres. Um exemplo foi, no passado, o intercâmbio que ela fez entre o Brasil e a Alemanha, junto com o Goethe. Ela mandou 6 meninas trabalharem em estúdios na Alemanha por uma semana, e 6 meninas de lá vieram para cá trabalhar em estúdios daqui. Além disso, já foi aprovada a ideia da criação de uma diretoria focada na inclusão e na diversidade. Ainda está fechando os detalhes e logo a Abra Games anuncia como que vai funcionar isso oficialmente. E eu não vou falar tudo desse slide, mas eu acho que o mais importante é isso que a gente está fazendo aqui. É falar, é insistir, é bater na tecla e fazer com que esse assunto não fique só na nossa esfera de privilégios e chegue na massa maior. Então, as meninas novas, a próxima geração, que ainda acha, ou que os pais ainda têm essa mentalidade de que a área de tecnologia é para menino, a gente precisa mudar isso. Porque se a gente não mudar isso, a gente não vai ter mulher se formando nessa área. E eu falei com o Guzmão, da Embi Morumbi, hoje, ele me falou que, no ano passado, 15 meninas se formaram em design de jogos. 15 meninas dá 10% do curso inteiro que estava se formando. Então, sim, é uma geração que ainda está estudando, que deveria ter uma cabeça mais aberta para entrar nessa área e ainda não está entrando. Apesar de que ele falou que em 2019 aumentou o número de meninas que estão se formando, mas ainda assim é um número baixo. É isso. Falei rápido, desculpa. 8 minutos e 41, não foi ruim, foi bom. Foi na meta, Bom, hein? vou passar diretamente aqui para a Judite, que, enfim, a Judite está aí com a missão de tentar montar as equipes dela com 50%, que é um desafio, e ela vai contar aí um pouquinho para a gente desse desafio de conseguir profissionais técnicos, né, qualificados, enfim, femininos também. Bom, gente, oi, meu nome é Judite, eu sou diretora de filmes publicitários, como a Mari falou. Eu trabalho numa produtora que chama Spray Filmes, e sendo diretora de filmes publicitários, ou seja, comerciais, a gente faz muita coisa, né? Até como a Mari falou, desde varejo até coisas super criativas. E numa equipe de filmagem, não sei quem conhece, desculpe se eu estou sendo redundante, mas a gente tem muitas funções técnicas, muitas categorias técnicas, que são normalmente exercidas por homens. Então, é muito comum você entrar num set de filmagem com 80 pessoas e pouquíssimas serem mulheres. Isso vem mudando. O Free the Beat vem ajudando, né? 46 diretoras mulheres é um número bem relevante já. Então, o que acontece é que muitas meninas elas não conseguem nem ter oportunidade, né? É aquela coisa, eu te dou esse trabalho se você tiver experiência. Como eu vou ter experiência se você não me dá uma oportunidade? Então, é basicamente isso que eu tento há um tempo, em equipes minhas, pelo menos ter meio a meio, né? 50% de mulheres na equipe técnica e 50% de homens, o que é muito difícil. Então, a gente tem, além da direção, assistentes de direção, diretor de fotografia, embaixo do diretor de fotografia, tem equipe de câmera, tem equipe de elétrica, tem equipe de maquinária, tem a direção de arte, enfim, tem o figurino, tem a edição, são muitas funções. E é isso, eu tento dar oportunidade para essas meninas. E eu consegui uma vez chegar nesse meio a meio, nessa proporção ideal, né? Enfim, essa é a minha briga. Eu vou mostrar aqui 2 projetos que tiveram uma relevância que normalmente é isso, né? O comercial ele está vendendo um produto, mas vira e mexe aparecem oportunidades da gente falar de um assunto que uma marca normalmente não fala. Então eu vou passar aqui 3 filmetezinhos de uma campanha que foi feita, tem até muita coisa do que você falou agora, não sei se você assistiu.
que é exatamente o que você falou, que um dos episódios é de garotas gamers, um é sobre cientistas e outro sobre empreendedoras, sempre sobre mulheres e o preconceito que elas enfrentam, as dificuldades que elas enfrentam nas profissões delas. Então, achei legal trazer também por isso. E, nesse caso, uma equipe mais feminina fazia muito mais sentido e foi muito legal, porque as meninas entrevistadas se sentiram à vontade e as outras meninas da equipe tiveram a oportunidade que elas estavam procurando. Então, se a gente puder, por favor, passar os 3 filmes. Integrantes do grupo me falou que se eu quisesse ajudar, eu poderia subir na mesa e começar a rebolar. Ou então que ele pegasse a vassoura e varresse a sala. A impressão que dá é que é uma pirâmide, que na base da pirâmide tem muita mulher. Já nas posições hierarquicamente superiores, você vê muito mais homens do que mulheres. As mães da minha geração acertaram em criar as filhas para o mercado de trabalho, mas elas deixaram de criar os meninos para ajudar em casa, por exemplo. Ai, tá sem som. Você criar uma startup que valha muitos milhões. O dar certo da Malalai, para mim, é impedir que mulheres sofram violência sexual. Quando você está num contexto em que você é minoria, a grande dificuldade é que você olha em volta e você não se reconhece. Então, fazer faculdade de tecnologia para mim era andar com um holofote na cabeça. Não vai conseguir se a gente não falar, se a gente não meter a cara. O ideal é você mostrar com o suor do seu desempenho, dando bala na cara dos caras. Tento conversar com eles, tipo, você tá bem? Você tem algum problema? Eu tô te incomodando por quê? Então, essas são as chamadas, na verdade. Cada um desses episódios tem versões maiores, de 2 a 3 minutos, para quem quiser ver no site. E abordavam exatamente isso, né? A dificuldade dessas mulheres, das meninas gamers. A gente sabia dessa estatística muito louca, né? De 52% das mulheres, dos jogadores serem mulheres. Então, a gente abordou muito isso. Então, esse é um exemplo de um momento que uma marca permitiu dar voz às pessoas. Agora eu vou passar um outro pedacinho. Não sei se vocês conhecem o Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu é uma página do Facebook com 9 milhões de seguidores. E eles ficaram muito animados quando a gente contou a ideia de que a gente faria um clipe da Pitty. Um clipe da Pitty com mais 2 cantoras, com uma letra quase um manifesto. E dos objetivos era isso, compor a equipe com pelo menos uma maioria feminina. Não deu certo, não conseguimos, mas as cabeças eram. E é legal ver o ponto de vista de quem participou disso. Se a gente puder pôr o vídeo, por favor. Massa você ver mais mulheres tendo a oportunidade de ocuparem espaços que elas normalmente não ocupam. Ok, atenção, vamos lá. Existe outro lado do estrago que é feito quando o que é vendido como perfeito é comprado, idolatrado de olhos vendados, sem sal nem fermento. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Hoje a gente está aqui filmando o clipe de Contramão. Eu sentia que essa música era uma música para ser cantada por mais vozes femininas, assim, para me juntar com outras mulheres e fazer esse projeto. Que está jogando o jogo e quando vê, é o jogo que está jogando você. Uma diretora mulher, já fui ver os trampos dela, já pirei. Vai, a câmera! E aí a Ju tem toda a equipe dela, que tem um monte de mulheres maravilhosas. Gente, ela pode começar na esquerda, na direita de quadro. Aí, porque eu tô jogando a sombra pra fora. Idealmente é ter um set de filmagem 50% das pessoas mulheres e 50% homens. Conseguir uma vez só atingir meio a meio. É muito difícil. Primeiro, eu acho que é dar oportunidade para quem não tem. Muitas meninas não exercem funções porque elas simplesmente não têm a experiência, porque não dão a oportunidade dela exercer aquilo. Hoje a gente tem aqui todas as cabeças de equipe são mulheres. Diretora de produção, fotógrafa, direção de arte. Não chegamos nesse meio a meio.
Então, esse foi um outro caso que a gente também teve essa oportunidade. É óbvio que isso não quer dizer que nem é cota e nem que não queremos homens. Não é isso. Para quem é mulher e teve num set de filmagem, eu duvido que nunca tenha sido assediada de alguma maneira, que nunca tenha sido... Isso acontece num set, acontece nos games, acontece em toda a área, a gente sabe. Então, é isso. Acho que, basicamente, é a ideia de abrir mais portas. Demais, demais. Quem ainda não viu esse clipe, recomendo que assistam, que é lindo. E é um desafio, né? Eu acho que você deve ter isso diariamente, as pessoas te questionarem, será que é isso mesmo, Judite? Você ter o olhar de falar, puta, a mulher não teve oportunidade, mas eu sei que tem ali um talento que precisa de um empurrãozinho, né? Eu acho que todos os setores passam por isso. Bom, vou passar a palavra para você, Yumi, para contar um pouquinho do mercado editorial, dessa realidade que vocês vivem. Obrigada, gente. Eu sou da área de comunicação e gerencio a comunicação da Boitempo, que é uma editora independente de pensamento crítico. E eu trago uma pergunta bem despretensiosa, mas, ao mesmo tempo, é uma questão que vai levar a outra ainda mais complicada. Quantos livros você leu no ano passado? Será que alguém lembra? E desses, quantos foram escritos por mulheres? Eu quero que vocês guardem essa pergunta, porque ela pode ser feita de várias outras formas também. Como, por exemplo, quantas mulheres você tem na sua estante de livros, ou quantas mulheres você vê nas estantes das livrarias? E sim, o mercado ele é muito, predominantemente masculino. Dos livros publicados nas últimas 5 décadas no Brasil, e isso é um estudo de um grupo de pesquisadores da UNB, 70% são autores homens, e dos personagens, tanto protagonistas quanto coadjuvantes, 60% são masculinos. Então, a gente vê que, há 5 décadas, esse perfil segue o mesmo. Isso sendo muito otimista, porque é o período que abarca a pesquisa, né? Se a gente for considerar toda a história da literatura, a gente teria um cenário muito pior. Ué. Não? Parou de perguntar. Acho que está com um problema. Vocês conseguem passar daí? Foi? Bom, se vocês ainda não estão convencidos de que existe uma desigualdade, um preconceito na literatura e nos livros, eu trago aqui um exemplo ótimo, que é o da autora do Harry Potter. A J.K. Rowling, ela é uma mulher que adotou uma sigla para parecer um homem, porque a editora acreditava que ela não venderia para meninos se ela adotasse o nome de mulher dela, que é Joanne. Então, além de esconder o primeiro nome dela, ela precisou adotar o segundo nome da avó dela e criar essa sigla aparentemente masculina para poder ser melhor aceita no mercado literário. O que, de fato, aconteceu e deu certo, e ela adota esse nome até hoje, mas digamos que, né, é uma forma de você diminuir ou silenciar ou tirar a visibilidade de autoras mulheres apenas por elas serem mulheres. Bom, se a gente for falar do mercado editorial, da indústria em si, a força de trabalho ela é predominantemente feminina. Então, existem pesquisas internacionais que mostram que no Reino Unido e nos Estados Unidos, a gente fica entre 78% e 85% de quem trabalha, de fato, na cadeia produtiva do livro. No Brasil, a gente não tem pesquisa nessa área, então eu fico aqui muito envergonhada de, enfim, não trazer esse número, sendo que as meninas do cinema, do game, da publicidade, elas têm esses números, enquanto que o mercado editorial ainda não tem. Então, fica aqui também um recado para o mercado editorial se mexer para trazer esses dados, que é de onde a gente pode fazer alguma coisa de fato e buscar avanços, né? Mas, se a gente for observar a realidade, enfim, o interior de uma editora grande, ou mesmo o meio em si,
esse cenário se repete com certeza. Há uma maioria de editoras, de produtoras gráficas, de comunicadoras, de pessoas envolvidas com a produção do livro, mulheres. Porém, na liderança, até 2015, das 5 maiores editoras do Brasil, você não tinha nenhuma dirigindo essas editoras. Esse cenário mudou de 2015 para cá. Então, nós temos já 2 diretoras executivas na liderança dessas grandes editoras, porém, é um fenômeno muito recente que a gente precisa ficar atento, porque mulheres na liderança significam não só mais representatividade, mais autoras, enfim, mais oportunidades para mulheres, como também oportunidades de negócios, né? A gente tem aí pesquisas do Fórum Econômico Mundial e de diversas outras entidades respeitadas que apontam que diversidade nos cargos de chefia e nas lideranças trazem maior faturamento, maior oportunidade de negócios, e, enfim, e ativam a economia de uma forma, enfim, que leve a economia a uma melhoria mesmo, que é algo que a gente precisa buscar em tempos de crise, inclusive. Então, eu estava lendo esse artigo do Harvard Business Review sobre carreiras de mulheres, etc., que é um tema que me interessa muito, e esbarrei nessa frase, que é High Potential Women are over-mentored but under-sponsored. Então, a ideia de mentoria e de sponsorship, né, que a gente poderia traduzir como promoção ou patrocínio, acho que é pouco conhecida ainda nos ambientes de trabalho no Brasil, porque parece ser mais sistematizado lá fora. Mas a ideia seria que o mentor é aquele que aconselha, aquele que cria um meio mais propício para o profissional se desenvolver, para os talentos se desenvolverem. Enquanto que o sponsorship, né, que seria a promoção, ele, de fato, toma uma ação em direção à conquista de cargos, salários e postos que deem maior responsabilidade para o profissional. E é isso que falta para as mulheres hoje, em todo o mundo. Era um artigo, enfim, americano, que falava da realidade americana e dizia que as mulheres elas têm muitos mentores, mas poucos patrocinadores, poucos promotores do seu sucesso, né? Colocando elas em novos desafios, em novos cargos de liderança. Enquanto que os homens é o contrário, eles têm até pouca mentoria, mas eles têm muito patrocínio, eles têm muita promoção. Isso acontece de forma muito natural entre eles. Então, é algo realmente que a gente precisa ficar atento, né? Como que a gente está, quais ações a gente está tomando para levar essas mulheres, não só a gente, né, subir e conseguir cargos de liderança, mas também trazer mulheres com a gente e fazer exatamente com que os espaços sejam mais equilibrados, né? Como a gente estava falando, é muito difícil você achar esses profissionais, mas se você não der oportunidade, isso simplesmente não vai acontecer de forma natural. E aí eu acredito muito que as editoras independentes, como a Boitempo e várias outras, têm um papel muito importante nisso, porque o próprio fato delas existirem já diversifica muito o meio e traz novos temas para os livros que são publicados, quanto dá oportunidade para mulheres empreenderem nessa área. Então, você não precisa ser necessariamente uma editora gigante, né, sei lá, querer chegar no topo dessa cadeia, mas para você começar de algum lugar, você pode começar como editora independente. Eu acho que existe um espaço para trabalhar nicho, para trabalhar temas, que é exatamente nesse sentido, assim, de você aumentar as oportunidades. Enfim, vou passar rapidamente. A Boitempo ela tem ações nessa área, né, de tentar alavancar mulheres, e não só vozes das mulheres, mas também de mulheres negras. Por exemplo, um caso foi da Angela Davis, que foi publicada em 2016, pela primeira vez no Brasil, e até então ela nunca havia sido publicada aqui. E o livro que a gente publicou dela foi publicado originalmente mais de 30 anos antes. Então, isso mostra uma demanda reprimida e uma falta mesmo de publicações, né? E aí, nesse sentido, o trabalho de comunicação ele é muito importante, porque ele abre espaços de legitimidade
E a gente tem a oportunidade de trabalhar não só as autoras, mas também as parcerias. Então, por exemplo, a Djamila Ribeiro foi uma super parceira na comunicação do livro da Angela Davis, o que possibilitou que ela também se alavancasse como figura pública. De 3 anos para cá, a Djamila ela é um fenômeno assim de figura pública, né? Ela está em todas as revistas femininas, ela é uma voz realmente muito forte entre as mulheres como mulher negra. E aí o blog da Boitempo também é um espaço de autoria. A gente publica livros de mulheres falando não só sobre feminismo, mas também dentro das suas especialidades, como urbanismo, por exemplo. E o meu trabalho, ele basicamente tentar aumentar esse protagonismo e visibilidade, tanto online quanto offline, né? Então, a gente tem o canal da Boitempo com essas séries. Uma série recente que a gente publicou é a série da Flávia Biroli, que é uma professora de Brasília, sobre o tema desigualdade de gênero, e também colocar mais mulheres na mídia, que, de fato, elas são pouco procuradas como fontes especialistas. E eu deixo um recado final aqui, que é, basicamente, todo mundo pode ajudar nesse processo, que é Leia Mais Mulheres, é uma iniciativa também que está aí há bastante tempo, indicar livros da sua autora favorita, comprar obras produzidas por mulheres em pequenas editoras, presentear amigos com livros escritos por mulheres. E se vocês não têm ideia de quantas autoras boas a gente tem no nosso mercado nacional contemporâneo, eu deixo aqui uma lista para vocês partirem de algum lugar. Obrigada. Obrigada, Yumi. Vou passar rapidinho a bola aqui para a Thier, para contar um pouquinho do mercado fonográfico. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho 3 minutos, é isso? Que está ali? Então, vamos lá, vou falar muito rápido, prestem atenção. Gente, boa tarde, eu sou Thier. Eu não estou aqui porque eu sou cantora e compositora, mas porque eu sou autogestora e empreendedora. Eu venho de uma família de mulheres fortes, muito fortes, que me ensinaram a correr atrás e fazer sozinha, assim, não esperar ninguém fazer. Minha avó deu o primeiro beijo da televisão, em 52, Vida Alves, que é o nome de batismo dela. Nessa época, ela já sofria muito. Já era chamada de puta na rua, então eu sempre ouvi essas coisas todas em casa e fui atrás. Com isso, eu abri o Rosa Flamingo, que é a minha produtora. Quando eu resolvi ser cantora, eu abri a produtora, editora, tudo. Juntei grana, fiz o meu trabalho todo. E hoje o Rosa Flamingo é um selo, não é um selo só para mulheres, a gente tem artistas mulheres e também homens, mas é um selo... a gente tem as músicas, os discos, tem também produtos e também tem uma casa cultural que eu estou inaugurando nesse sábado. Então, o Rosa Flamingo, eu estou lutando sempre por esses 50%. Na música, eu não trouxe nenhum painel, ainda bem, porque não ia dar tempo, mas na música os números são iguais, é a mesma coisa. E essa luta pelos 50% é muito legal. Eu consegui, pela primeira vez, agora esse ano no Lollapalooza, eu consegui 5 mulheres e 5 homens no palco e na equipe, isso foi muito especial. E a gente luta sempre por isso e dá preferência, claro, explicar e a falar e a ter cada vez mais mulheres junto e trabalhando. Eu tenho mais 3 meninas comigo no escritório e a inauguração desse espaço é nesse sábado com o palco do Sonora, que é um festival para mulheres. Então, inclusive, que estão todos convidados. Nesse sábado, inaugura a Casa Clube Rosa Flamingo e teremos o palco do Sonora, vai ter o meu show, o show da Gel e da Bia, e é um espaço muito legal. Estão todas convidadas, inclusive, para fazer coisas. A ideia com esse espaço é abrir realmente, fomentar a música e dar chance para todo mundo. Então, eu vou ter um acervo de figurino para... quem quiser gravar clipe, um espaço, vai ter um estúdio de música para quem quiser gravar, vai ter um espaço para gravar várias coisas, fazer sessions. Enfim, acho que todo mundo tem que lutar um pouco todo dia e a gente tem que realmente refalar esse assunto todos os dias para todo mundo, porque mesmo que a gente está avançando, né, ainda tem, infelizmente, milhares de anos desse mesmo assunto. Então, eu que tenho 2 filhas pequenas, falo diariamente sobre isso, e acho que assim a gente vai chegar em algum lugar. E acabou meu tempo. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada, Thier, desculpa.
Bom, pessoal, obrigada pela presença. Acho que as meninas vão estar aí no final. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, certamente todas vão estar aí à disposição. Muito obrigada e fiquem com essa mensagem na cabeça. Vamos dar oportunidade para a mulherada. Muitas não conseguem chegar onde elas estão por falta dessa oportunidade. Então, se você estiver numa posição que pode dar esse empurrãozinho, não deixe de dar. Palmas para elas, gente. Obrigado pela palestra. Pessoal, lembrando que a gente continua aqui com a programação do Big. Eu peço só que vocês saiam para voltar para a próxima palestra depois, para a gente ter aqui o número de pessoas. E lembrando que você pode baixar o aplicativo do Big Festival 2018 para você fazer a sua agenda e também mandar perguntas aqui para os palestrantes. Obrigado, até daqui a pouco.